Para falar sobre Dezembrite, recebo aqui ao vivo nos estúdios de Campo Grande para todo o Mato Grosso do Sul a psicóloga Cláudia Malfatti. Seja bem-vinda, Claudinha. Bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Rodrigo, tudo bem? Bom, Claudinha, eu nunca tinha escutado esse termo Dezembrite, confesso que até descobri essa semana. Mas é uma expressão, é um termo que é muito comum na área da saúde mental, porque é toda a carga, né, emocional, toda a carga física do ano inteiro que sobrecai em nós em dezembro, é isso? Exatamente. Rodrigo, na literatura da psicologia e da literatura da psiquiatria, não tem o diagnóstico Dezembrite. É um fenômeno que nós percebemos nesse final de ano, todo final do ano. Então, num período em que, teoricamente, né, é um período de celebração, de muita festa, muitas pessoas se sentem tristes. E daí se pergunta, essa tristeza é normal? Sim, quando a gente pensa no mês de dezembro, que a gente até fala de dezembrite ou síndrome do final do ano, é aquela parada quase que obrigatória, é a simbologia do mês, é um fechamento de ciclo. Então, a tendência é você olhar para o passado, e olhar para o passado, né, fazer o balanço, pode gerar muita angústia, muita melancolia, e também você fica na expectativa pelo futuro. Muita ansiedade também. Então, dezembrite, a gente precisa ressaltar assim, sentir tristeza é normal. Até quem não tem um transtorno, uma doença mental, quem não está em tratamento, pode sentir essa tristeza, mas é uma tristeza pontual. É diferente da tristeza prolongada. Então, quando a pessoa já tem uma doença mental, é preciso tomar mais atenção, mais cuidado, ter mais cuidado nesse período do ano. Bom, mas Cláudia, deixa eu entender uma coisa. A gente vem, né, 11 meses, dezembro é o 12º mês. Por exemplo, as pessoas elas criam uma expectativa ou elas ficam frustradas, pelo que eu estou entendendo pela sua fala, nesse período. Então assim, eu não consegui atingir tal meta ao longo de 2023. Aí elas acabam se frustrando. Ou se não, elas ficam mais melancólicas durante... É 8 ou 80 nesse período, é isso? Vamos pensar assim, Rodrigo. É um ano em que você vai se reunir com... É um ano de, normalmente, reuniões familiares. Todos os conflitos familiares aparecem nesse momento. São chamados. Como que vai ser esse encontro? Uhum. Né? Às vezes até muito obrigatório, né? Encontrar. Então, tudo vem à tona. Por exemplo, se você perdeu algum ente querido, como que passar o final do ano sem essa pessoa, né? Normalmente estava na festa tal, e não está. Lidar com esses lutos. Expectativas frustradas, rompimentos de relacionamento, projetos não realizados. Então é nesse sentido, é a tristeza, o dezembrite é aquela tristeza pontual, né? Que é diferente da tristeza, porque a gente sentir tristeza é normal, tá? E quando é uma tristeza pontual, ela é até, vamos pensar assim, ela pode fazer você mudar a rota, fazer você crescer. A gente não precisa ter medo dessa tristeza pontual. O que a gente precisa é observar. É uma tristeza prolongada, ela vem acompanhada de um desamparo, de desesperança, de solidão. Procura ajuda. Daí você precisa procurar ajuda. É isso que eu ia te perguntar. A gente, na literatura, né, a gente que trabalha no jornalismo também, a gente percebe que cresce o número de pessoas que tentam tirar a própria vida nesse período do ano. Quais são os gatilhos, Cláudia, que a gente tem que observar dentro de casa e falar assim, opa, essa pessoa precisa de ajuda? É a pessoa que fica muito quieta, ela dá sinais, ela dá algum gatilho? Nós falamos assim, toda mudança de comportamento, ela precisa ser observada. E a própria pessoa, ela precisa pedir ajuda, né? Porque quando você pede ajuda, você dá a oportunidade de olhar para que uma outra pessoa te estenda a mão, te leve para um profissional de saúde mental. Então, quando a gente fala assim, eu já tenho uma questão que eu trabalho, é um período do mês que pode ser intensificado. Então, além do familiar, essa questão do isolamento, né, não querer fazer nada, se você já tem um histórico. Outras pessoas que não têm, Rodrigo, o isolamento não necessariamente é ruim. A pessoa, ela quer mesmo se isolar um pouquinho para reenergizar e voltar. Então, é tudo muito relativo nesse sentido. O que é importante?
Você percebe a pessoa desesperada? Você percebe a pessoa extremamente negativa, reclamando de tudo, nada tá bom? Você percebe que essa pessoa não se anima para nada, até de coisas que antes ela gostava de fazer? Esses são os sinais. São sinais de alerta, exatamente, para você ter alguma coisa errada aí. Bom, pessoal, para você que tem alguma dúvida sobre Dezembrite, manda aí a sua pergunta pro 98407-9827. Tô com a psicóloga Cláudia Malfatti ao vivo aqui no Noticidade, primeira edição, para todo o estado. Cláudia, tem uma pergunta aqui interessante. É comum ou é normal não querer comemorar datas festivas, como Natal e Ano Novo, por exemplo? Não comemorar, é comum? Porque é uma data. Sim, é comum, é comum. Se você tá bem não comemorar, tá tudo bem. Não existe um modelo. O importante é que você, se você quiser comemorar, procurar estar com pessoas que fazem sentido para você. Tem pessoas que não gostam de comemorar e ficam super bem em casa. Também não tem problema nenhum, né? A gente precisa pensar assim, não existe uma regra, tem que ser dessa forma. Tem que ser da forma que te traz bem-estar. Nós precisamos sempre ter um autocuidado com a gente e poder sempre nos perguntar, né? A gente está na nossa agenda? O que eu tenho feito por mim? E isso, se você não gosta de comemorar e você fica bem não comemorando, você está se respeitando. Chegou uma pergunta interessante aqui. Familiares que brigam ao longo do ano fazem as pazes no Natal. É uma paz verdadeira? É uma reconciliação verdadeira? Porque se eu briguei o ano inteiro com um parente, vai ser no Natal que eu vou te pedir desculpa. É verdadeira essa desculpa, Cláudia? Rodrigo, olha, normalmente a gente até brinca, né? Na festa de final de ano, começa tudo muito bem, tudo muito lindo. Daí as pessoas começam a comer e beber. Daí as diferenças, elas aparecem mais no meio pro final da festa. Então a gente tem que pensar que é importante trabalhar o perdão, a compaixão, reduzir a expectativa em relação aos outros, né? Se o seu parente ou se alguma pessoa que sempre foi alvo de conflito, ninguém muda do dia para a noite, é todo um processo. Então, buscar, eu acho que em qualquer momento da vida a gente tem que buscar ser cordial. Você não precisa falar que ama se você não ama, que gosta se você não gosta, mas a educação é importante ter em qualquer relacionamento. Então, eu penso que cordialidade é fundamental. É fundamental. Bom, viu só, né, Gabriel? Cordialidade, tá? Senão a pessoa vai lá, enche a cara e começa a falar as verdades, né? Não, eu acho que é o momento perfeito, na verdade. Porque é um clima tão gostoso, tá em família, tá todo mundo bem. E o Porto Sujo, se você, ainda mais para aquelas pessoas que têm um pouco de dificuldade, o ser humano tem essa dificuldade, né, de pedir perdão, de assumir que errou. Acho que é uma ótima oportunidade de fazer as pazes. Antes da meia-noite, depois da meia-noite. E antes da pinga. Entendeu? Acho bom. Bom, Cláudia, tem mais uma pergunta aqui. Bom, e dentro do ambiente de trabalho, as pessoas ficam mais cansadas durante... É um mês como outro qualquer, só que as pessoas ficam mais cansadas dentro das empresas. Por que isso acontece? Esse esgotamento, sendo que é um mês como outro qualquer, né? Será que a sobrecarga cai sobre elas? Se a gente for pensar, é aquela simbologia, né? É o último mês do ano. E, de fato, é o que mais a gente escuta. Estamos cansados, estou esgotada, né? É aquela correria para bater meta, para fazer acontecer novos projetos. E é um mês que muitas pessoas tiram férias. Então, quando você se aproxima das férias, parece que o tempo não passa também, né? Tá chegando, eu quero tanto que o tempo não passa. Então fica naquela expectativa do descanso, de férias coletivas. E, de fato, é um mês que tende a ser mais pesado nesse sentido. É como vem assim, tudo o que aconteceu... estamos vivenciando, sentindo, saindo do automático. Acho que essa é a palavra. Quando você percebe assim, eu saio do automático para poder pensar. Normalmente, Rodrigo, quem faz essa reflexão durante o ano, ao longo do ano, não sente tanto a dezembrite. Eu sinto. Eu sinto a dezembrite. Porque assim, a gente vem no acúmulo, a minha rotina é muito acelerada. Eu digo por mim, né? É muito acelerada. Então, a minha agenda, ela é milimetricamente calculada. Então, por exemplo, se eu passar... hoje eu tenho uma gravação, não deu certo a gravação, vai ter que ficar para amanhã. E já desregula meu organismo totalmente. Totalmente. Mas, uma coisa que é importante...
Nesse período, Cláudia, a gente tem que saber na hora que tira o pé do acelerador. Tem que frear. Exatamente. Vamos pensar assim, até como o motor do carro. Você pode colocar ele para funcionar, forçar. Ele vai, mas se você continuar forçando, ele vai pifar. Com a gente é a mesma coisa. Então, você tem que perceber o momento da parada. E normalmente é isso, né? A correria até dezembro e depois está próximo a festa, aquela parada. E muitas pessoas também correm muito mais em dezembro para organizar festa, comprar presente, que isso também pode ser cansativo, né? Dependendo de como que a pessoa lida, de como que a pessoa está. Então, o que eu gostaria de deixar, assim, uma mensagem que eu acho importante? A gente tem que evitar se comparar com as outras pessoas, né? Tomar cuidado com o imediatismo, buscar celebrar as pequenas conquistas. Eu percebo que isso, as pessoas têm muita dificuldade. A partir do momento que conquistou, é como se aquilo já não tivesse tanto valor. Agora eu vou para o meu outro objetivo. E você não se reenergiza, né? Você não consegue aproveitar aquele momento que é bom, de conquista. Então, eu penso que isso tudo é muito importante. Eu estava ouvindo esses dias até uma fala que dizia assim, que a gente quer viver a vida como foto do Instagram, mas que a vida é a foto do RG, né? É um choque de realidade uma hora dessa, e é verdade. Não é? É verdade. Então, assim, gente, é normal, né? A vida não é linear. Então, tem altos e baixos durante o processo de qualquer pessoa. A diferença é que tem aquelas que mostram e aquelas que não. Então, tem essa montanha-russa. A grande questão né, a saúde mental é como viver essa montanha-russa. Não significa que saúde mental é você não ter problema. De que maneira que você administra o problema, de que maneira que você se enxerga também. Você gosta de você, né? Ou você se ataca? Então, são questões importantes para a gente pensar e buscar aí um processo de mudança. A mudança, ela é gradual. Também não dá para você querer mudar, né? De um dia para o outro, e nem que o outro também mude, porque o processo de mudança é como se fala, é um processo. E leva tempo. E leva tempo. Bom, recebi aqui Cláudia Malfatti, psicóloga. Cláudia, Feliz Natal pra você, feliz 2024. E importante, tá, pessoal? Eu digo isso com muita propriedade, terapia não é frescura, né? É necessidade. Quem tiver oportunidade, faça terapia, né, Cláudia? Exatamente. O autoconhecimento é algo tão rico, né? Você mergulhar, você conversar com alguém que não vai te julgar, que está ali de fato para te ajudar a encontrar caminhos de vida. Então, faça terapia se você puder, se você perceber que você precisa, né? Faça sem medo. É muito importante mesmo.